Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Brandãocast, o podcast para os donos de academia, o podcast que fala de gestão profissional e que passa uma visão real do que acontece no mercado fitness, do que é gestão para donos de academias e que também fala do crescimento do mercado fitness. Hoje eu tô muito contente, como eu costumo dizer, o coração tá quentinho, porque a gente vai receber um dos caras mais fantásticos que existem nesse mercado, um parceiro, um amigo, um irmão que a vida me deu, Glauco Vico. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. A gente estava há tempos marcando. Eu estava ansioso. Eu confesso que eu também estava. Turma, Glauco é um especialista em expansão fitness, especialista em expansão de academias. Esse cara já construiu, e eu tô falando a palavra correta, ele já construiu mais de 200 academias na América Latina. Estamos falando de América Latina, estamos falando de Brasil e outros países, inclusive. Já estruturou, já comeu muita poeira, conhece o chão de academia como ninguém. Já empilhamos muito tijolo. Muito piso vinílico. Eu já comi muita poeira. E já comi muito marmitex, né? Que verdade. Muito no começo lá, quando nós começamos a fazer Smart em 2010, no inicinho do processo, nós fizemos a quinta Smart, só tinha 4, tava começando. O Edgar ainda tava formatando. E a gente ficava muito em obra. Inclusive o Edgar e a Soraya ficavam. E ficavam lá então, acompanhando, né? Era outro processo do que existe hoje, outra realidade. E eu comi muita marmitex com o pessoal de chão de obra e tal, e isso fortaleceu. E tem bastante gente daquela época que ainda trabalha comigo. Uau, isso é fortalecimento. Vamos falar de tudo isso hoje. Isso é a base. Isso é a base. É a base. A gente quer escutar muito sobre isso, tá, Glauco? Turma, se você que pensa em expandir, você que tá olhando pro teu negócio, pra tua academia, pro teu box, pro teu estúdio, e que pensa em crescer o seu negócio e a sua rede, fica com a gente, que até o final desse podcast vai ter muito ouro, vai ter muito diamante entregue aqui para você. E eu não tenho dúvidas que vai esclarecer muito daquilo que você quer saber, daquilo que você vem buscando. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai fazer esse bate-papo aqui em 3 blocos, mas a gente sabe que o roteiro, daqui a pouco ele se perde, tá bom? Nós vamos falar de 3 temas principais e no final a gente vai ter um quadro Mitos e Verdades, que ele é sempre muito bacana, e eu vou mandar a real e eu quero que você mande a real também. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Estou considerando aqui um bate-papo entre amigos, né? A gente, talvez aqui nós vamos conversar o que a gente conversa todos os dias. Né? Mas agora a gente vai fazer de uma forma para que as pessoas absorvam um pouco desse conhecimento que nós temos, né? Exatamente. Que a gente veio galgando isso em décadas, né? Já faz mais de uma década, nós já podemos falar. Vamos relembrar essa data daqui a pouco. Glauco, nós vamos falar de um primeiro assunto, tá? E o primeiro assunto, eu quero que você me diga um pouquinho, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo da forma que vier. Todo mundo hoje no mercado quer abrir uma nova unidade, quer abrir uma academia, mas eles não sabem por onde começar ou talvez não saibam como expandir o seu negócio. Certo. E então as perguntas que eu vou te fazer agora é um pouco nesse sentido. Mas antes que você responda, quando foi que a gente se conheceu, você lembra? 2010. 2010. Eu estava chegando na diretoria de franquias do Grupo Biorritmo Smart Fit e vocês estavam começando a 5ª unidade, né? Foi exatamente isso. 5ª unidade. Tinha 4 que ainda estava se desenhando como que ia ser a Smart, né? O Edgar ainda estava decidindo se ia ou não ia, que é as histórias que ele conta, né? Exato. E a gente daí começou com muito empenho, né? Muita vontade, a gente começou a formatar tudo isso que hoje todo mundo vê, né? Exatamente. Foi a primeira academia de ginástica que você construiu? Primeira academia. Em 2010. Então nós estamos falando de 15 anos. 15 anos. 15 anos. Uau. Turma, a gente caminha juntos há 15 anos, eu e Glauco, e a primeira academia que eles construíram foi lá, em 2010, e 15 anos depois são mais de 200 academias construídas em vários países. Então, é só para que vocês entendam o tamanho da experiência, o tamanho do know-how que a gente está falando aqui nessa mesa, de alguém que literalmente construiu tijolo por tijolo, de várias academias. Nós estamos falando das maiores academias da América Latina, estamos falando da maior rede, né? A principal case. Durante muito tempo foi o maior projeto de expansão do Brasil.
né? E não deixa de ser ainda hoje, né? Com a expansão que eles fizeram. Sim, agora. A Smart Fit fez ano passado e vai fazer esse ano. É. E aqui é o nosso sentimento e a nossa honra. Sim. A nossa honra e a nossa gratidão. Com certeza. A Edgar, a Soraya, Sou muito grato. André Pezeta, Diogo e todo o time do Grupo Smart Fit. Eu sou o cara que sou grato, que eu posso falar, né? Que eu tenho até uma tatuagem do logo da Smart. Olha de isso. tão grato que eu sou, eu adoro eles e tal. Eu acho que eles mudaram esse meu padrão. Esse conhecimento todo que a gente tem hoje veio de lá, né? O laboratório foi lá, né? Que eu digo que você tem duas formas de você colocar suas coisas em ordem. Uma é pegando conhecimento de quem já fez e outra é botando dinheiro, perdendo dinheiro, né? E eles, na época, eles perderam muito dinheiro, queimou dinheiro para hoje todo mundo ter a referência. Para acertar. Então, acho que do ramo fitness, a grande maioria tem que pegar na mão deles, sabe? E é exatamente, turma, um pouco do que a gente hoje trabalha para que não aconteça. Nós não queremos que você queime o seu dinheiro ou que você cometa erros. Erros novos são válidos. Erros que a gente já assistiu e que a gente já viu acontecer, nós não desejamos e não permitiremos que você erre. Porque, de novo, a gente está falando de 15 anos de experiência de construção de academias, né, de estruturação de negócios, fitness e expansão. Do meu lado aqui tem 25 anos desse mercado, dentro desses 20 fazendo expansão, né, de rede, estruturação de negócios e gestão. Então é disso que nós vamos falar, amigo. Você me fez lembrar, lá no meu escritório tem uma frase que está escrita assim: só aceitamos erros inéditos. É isso, gostei dessa frase, vou tomar para mim. Vou dar crédito para você, mas vou tomar para mim. Mas o crédito não é meu, é anônimo, pode então tá bom. Glauco, o que mais falta em quem decide expandir hoje, meu amigo? O que mais falta em quem decide expandir hoje uma rede de academias, normalmente a pessoa, a empresa que está com 1, 2, 3, 10 unidades, é entender que ele vai ser grande. A partir do momento que você entende que você vai ser grande, as suas decisões são outras. Aquele negócio nasce para ser grande. Ele nasce para ser grande. Ou ele vai se tornar grande, mas a partir do momento que você nota que ele vai se tornar grande, você tem que agir como grande. Perfeito. Porque senão você não chega lá. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você gosta para fazer talvez alguma coisa que você não gosta, mas que seja necessário. É a vida de adulto. Fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que gosta. Então, muitas vezes você tá Você chegou, os empresários, por exemplo, eu nasci lá, comecei a minha academia. Tem amigos nossos que têm rede de academia que falam, eu pintei a primeira... Com orgulho. Com orgulho. Meu, maravilhoso, história maravilhosa. Como eu sentei no chão comendo marmita com os pedreiros. Só que hoje eu não sento mais. Eu não posso mais sentar. Hoje, se um cliente meu chegar na obra e ver eu sentado comendo marmita, ele vai falar, opa, peraí, esse é meu consultor? Não foi isso que eu fui buscar em você. Mas se você perguntar pra mim, eu até gosto. Eu gosto, porque eu gosto muito das pessoas que me ajudaram, que estão lá. Mas eu não posso mais fazer isso. Então, fazer o que deve ser feito. Então, essa mudança de pensamento do empresário é a coisa mais importante para mim no crescimento. A gente tá falando do mindset dele, né? Da tomada de decisão, decisão. Esse negócio está nascendo para ser um negócio grande. Tipo assim, qual é a receita do bolo daqui para frente? Perfeito. A próxima pergunta, ela vai muito nessa linha. E a gente fala muito disso nos bastidores, no dia a dia, eu e você, né? Qual é a diferença entre abrir uma academia e abrir um negócio? A gente fala com donos de academia todos os dias, eu e você. Mas existe uma diferença entre você vai fazer uma academia ou você vai construir um negócio. Qual que é o teu pensamento a respeito disso? Como é que você vê isso? Então, essa é a mudança de chave do empresário que vem crescendo organicamente, porque hoje muitas redes nasceram orgânicas, nasceram para ser uma única unidade, né? Muitas vezes do educador físico que conseguiu um investimento, ou pegou suas economias, ou tinha um dinheiro, montou uma academia, e aí, óbvio, como ele entende do negócio, como ele estava em pé lá, ele fez tudo funcionar, e foi próspero, e começou a dar certo, tudo bem, vamos montar a segunda unidade. Aí, segunda unidade, ele tem que estar lá, e aqui, ele já está dividindo uns 50% daquele empenho, e daí ele começa a se empenhar mais, daí vai a terceira, daí vem, aí começa a diferenciar. Então, montar uma academia é isso, ele está em pé, sucesso garantido, se ele fizer as escolhas certas. Agora, abrir um negócio, né, que a gente gosta de falar, um negócio de expansão, né? Exato. A gente só fala de expansão.
é totalmente diferente. Ele tem que colocar cada coisa dentro do seu quadrado. Exato. Desde o início, desde a busca do imóvel, desde esse estudo da busca do imóvel até a operação diária dessa rede. Eu costumo dizer que... Bom, isso que você está dizendo para mim chama-se estruturação, né? Sim. Estruturar um negócio e... A pergunta era sua, mas eu vou contribuir aqui um pouquinho. Existe uma grande diferença na minha cabeça que é construir um negócio altamente lucrativo. Sim. Né? Uma coisa é eu ter a minha academia, eu ter os meus alunos, eu ter as minhas aulas, eu ter aquela musculação, eu comprar os equipamentos que eu gosto, isso é muito comum, tá? Eu sei que você com muito prazer vai lá no fornecedor de equipamentos, escolhe aquela lista. Eu costumo dizer que o dono de academia, ele chega num êxtase quando ele faz aquela compra de R$1 milhão de equipamentos para montar a academia dele. Mas não se esqueça de que você está criando um negócio para que ele seja, de preferência, altamente lucrativo. Sim. Lucro é uma palavra que eu tenho ela... acho que eu vou até mandar fazer uma academia. Uma academia não, uma camiseta bem grande, assim, ó. Lucro. A palavra lucro, ela me persegue e eu levo ela por onde eu for. A sua academia precisa ser altamente lucrativa. O teu negócio precisa ser altamente lucrativo. É a última linha, né? A gente última fala, linha. Né? Coisa que você mais gosta, a última linha. Ela é a última linha e que por onde eu passo nas academias, na consultoria Grow Fitness, a gente fala muito disso. É por onde a gente começa. A gente transforma a última linha na primeira linha. É a partir do lucro que eu venho... Inverte a visão. Inverte a visão e começa a construir tudo. Na construção não é diferente. Também é pela última linha, porque começa por quanto você tem de dinheiro para fazer isso que você quer fazer, para a gente tentar adaptar o máximo possível e colocar você dentro da realidade. Ou eu vou falar, você precisa de mais dinheiro para fazer isso que você quer, ou a gente consegue fazer isso daqui. Adequar aquilo que você quer com o chegar dinheiro no meio, que você tem. Ou chegar no meio termo, vamos fazer metade do que você quer e você arruma um pouquinho mais de dinheiro. Então, a gente pode dizer que essa é uma das suas especialidades. Sim. Sim. Transformar o capital que existe para essa obra versus aquilo que ele deseja fazer na realidade. Que ele quer fazer, e muitas vezes a minha especialidade também é fazer ele enxergar que aquilo que ele quer não é o que precisa ser feito. Fala mais disso. Como que o dono de academia se aposta um pouco disso que você traz? Então, porque o que... Na minha visão, nessas andanças que eu venho fazendo nesses 15 anos, por todas essas academias que eu construí e as que eu não construí, que eu também visito muito unidades que eu não fiz para poder aprender, eu vejo que o público que você tem que chamar para sua academia, ele tem uma gama de diversidade muito grande. Então, por exemplo, você tem observadores... Você tem pessoas que não ligam para a estrutura, mas você tem uma parte que liga. Então, você tem que estar preparar aquele ambiente para também essas pessoas. Receber essas pessoas. Então, por exemplo, não estou falando que isso é gastar mais dinheiro, mas isso é dar mais atenção. Uma vez eu fui fazer uma consultoria para uma academia, que era uma academia única que ele estava querendo expandir. Foi lá em Jundiaí. Aí eu tava sentado, foi engraçado, eu tava sentado com o proprietário, assim, dentro da academia, numa mesa, e eu falei, a percepção das pessoas que entram a primeira vez na academia é diferente de quem entra todo dia. E você vai vender para quem? Pro cara que foi a primeira vez. Isso, o primeiro impacto que faz te vender é o cara da primeira vez. O cara que vai ter a recorrência, daí é no atendimento. Então, você muda... na mão de quem tá essa finança desse cliente. Uma coisa é a chegada pela primeira vez. Como que eu vou pegar esse cara? Dia que tá do lado de então, dentro. tipo assim, tem que ter alguma coisa que vai pegar esse cliente e depois esse cliente você vai entregar para a operação. A operação que faz o cliente permanecer. E voltar todos os dias. Mas o primeiro impacto é a estrutura. Perguntei para esse dono de academia. Falei, se muitas coisas que estão aqui estão erradas e você não percebe que está errado. Eu falei, viram quadros na parede. Ele falou, mas eu observo tudo. Daí eu falei, tá bom, atrás de você tem um quadro. O que está escrito no quadro? E aí ele falou, não sei. Ele não sabia. Falei, então, cuidado com esses quadros na parede, né? Eu adoro falar isso, quadros na parede. Quadro na parede da sua casa, tá um quadro lá e ele passa a ser parte integrante da parede e você não nota mais. Você para de perceber. Então, por isso que você ele tem que está estar sempre em movimento. Uma expansão é feita de movimento.
como o meu grande case é Smart, eu gosto sempre de falar, eles vieram movimentando. Se você pegar a primeira academia da Smart hoje, totalmente diferentes. E alguém viu essa transformação? Ninguém notou. Eles vieram se transformando ao longo do tempo. Então, esse olhar de o que a gente pode melhorar agora, melhoria contínua, programada, eu acho que é o grande diferencial para uma boa expansão. Amigo, como é que você avalia, como é que você vê, que horas o dono de academia, o que ele precisa observar para tomar a decisão? Tá na hora de abrir uma outra unidade. Nas suas andanças, com quem você tem falado, o que você pode contribuir com a gente em relação a isso? Qual é o momento? Como avaliar se é hora de abrir ou não uma outra unidade? Eu acho que a hora que ele decide isso é a hora que ele muda o mindset dele de falar, eu quero algo maior, né? Eu não quero ficar só em pé nessa unidade. Eu vejo que o meu negócio é bom, né? Eu tenho alguma característica única que eu também acho importante. Isso é interessante. Nem que seja regional, nem que seja local, mas tem que ter uma particularidade, né? Para ele poder ter algo a oferecer, porque a concorrência também é acirrada. Tudo bem, o mercado fitness vem crescendo muito, né? Vai ter o diferente do que o Pablo Marçal fala, mas vai ter o sol para todo mundo. Somos, né? 220 milhões de brasileiros. Então tem sol para todo mundo, tem tudo bem. Mas eu acho que o que toma essa decisão é eu quero ser grande. Eu quero... É mais uma decisão do que porque o resto, avaliar o momento. Porque o resto tem eu, tem você. Tem outros especialistas que vão ajudar. É verdade. Em segundo momento que ele decidiu, na minha visão, ele tem que buscar uma ajuda. Cara, turma, aqui tem um ouro gigantesco, né? Partir para a segunda, terceira, quarta unidade da sua rede de academias ou da sua marca é uma decisão. Muito mais do que avaliar o que está acontecendo no momento, ela é uma decisão que parte, né, como o Glauco trouxe aqui muito bem, a partir de uma mentalidade de crescimento. Eu costumo dizer assim, ó, a intenção de você sair da primeira para virar uma rede, a partir da segunda já é uma rede. Exato. Essa decisão, para mim, é proporcionalmente tão impactante como você decidir que você vai fazer a IPO da sua empresa. Porque você passa a ter que cuidar de outras coisas, você muda o jogo. É verdade. Você tem que sair. O jogo é outro. Eu dei uma palestra lá no acelerador de franquias, lá do Marcos Marques, que eu tenho esse termo que eu cunhei. Falei, quando você expande, o jogo é outro. E é exatamente isso. Sabe, eu tenho histórias para contar, assim, de números de expansão, assim, que eu já fiz pessoas que estavam certas de começar uma expansão que ia dar errado, recuarem e repensarem. Eu posso contar um caso rapidinho aqui. Pode contar, de um amigo, curioso já. Um amigo médico que tem uma rede de clínicas. Ele até falei para ele que eu falo de vez em quando. Ele falou, fala meu nome, Dr. Máspoli Coutinho. Boa. Ele tem uma rede de clínicas populares lá no Nordeste. E ele me ligou um dia, e a gente é amigo lá do Giants. Ele falou, Glauco, vou expandir, quero você comigo. Beleza, tá bom. Daí ele falou assim, quanto custa por metro quadrado para construir? Daí eu falei, ó, mais ou menos X. Daí ele falou, não, mas eu fiz com metade do preço minhas unidades aqui. Eu falei, tá bom, então vamos fazer conta. Quantas unidades você vai abrir? Daí ele falou, a princípio 100 e no final 250. Tá. Você conseguiu fazer isso daí como? Sua parede, por exemplo. Como que você pintou sua parede? Que eu não conhecia a unidade dele ainda, depois eu vim conhecer. Falou, não, tudo muito bem cuidado, tudo branquinho, pintado. Falei, com tinta latex? Falei, você atende o público C e D? Ele falou, é. Falei, público C e D, põe o pé na parede. É natural, é cultural. É cultural. Ele falou, mas eu pinto a clínica 4 vezes por ano. Falei, tudo bem. Ó, excelente, porque eu sei que você cuida muito, você é cuidadoso. Agora pega 4 vezes por ano vezes 250. Dá 1.000 pinturas. Daí você divide por 300 e alguma coisa, 365, mas faz uma conta como... Passou o ano pintando. 3 por dia. 3 por dia, eu brinco. Quem vai ficar muito feliz com isso é o pintor. E o rapaz da loja de tintas. Então, tipo assim, é outro jogo. É outro... É esse o mindset. É outro montante, é outra coisa. Tipo assim,
Eu me lembro que quando eu projetava, né, que começo da minha carreira há 35 anos atrás, eu vim pela carreira de projetos, que meu pai era projetista. Eu lembro que a gente fazia projetos de residenciais, assim, que a gente passava dias tentando mudar a tubulação para economizar uma curva. Porque uma curva que você economizasse, você economizava 2.000 curvas. Olha só. Então, expansão um é aquilo. Expansão é isso. O que você pode fazer para você economizar uma curvinha? Porque você vai multiplicar vezes X unidades, entendeu? Então, fica essa frase para vocês. Quando você expande, o jogo é outro. Perfeito. É a segunda frase do dia que eu vou... Eu preciso fazer igual o Joel J. Preciso trazer um caderninho pra cá da próxima vez que eu vou começar a anotar os ganhos do dia. Galco, nós vamos entrar no segundo bloco e nós vamos falar de ponto, estrutura, capital e gestão. Certo. O que vem primeiro? A pergunta pra você é a seguinte: qual é a maior armadilha ao montar uma nova academia? O que você tem visto por aí, amigo? Falta de planejamento. Tá. Principalmente se for a segunda ou a terceira unidade. Eu jogo muito FIFA, né, no videogame. E quando tá o placar de 2-0, aí o Caio Ribeiro que fala, esse é o placar mais perigoso. Porque é o placar que você tá relaxado, que você tá 2-0 e outro cara tá ali ó, com a faca nos dentes pra falar, eu vou atrás do resultado. E você relaxa. Então, quando você tem 2, 3 unidades, é o mais perigoso, porque você vende unidades autônomas e vai passar a ter uma rede mesmo robusta, que vai precisar de estrutura back-office, você vai precisar de estrutura de engenharia, de arquitetura mais robusta. Você tem que errar menos, porque daí você, quando você construiu a sua no primeiro ano, você tinha uma que você estava lá, e se você errar, você errava em uma. Você vai partir para uma expansão para fazer 5, 10, 15 unidades por ano, você vai errar 5, 10, 15. 10 vezes 15. O potencializador de erros é proporcional ao seu crescimento. Então, você tem que se preparar antes. Como que é? O potencializador de erros é proporcional ao seu crescimento. Quanto mais você cresce, mais você tem o potencializador de erros. Então, por isso que eu falo. Tem outra frase lá. Para expansão, para, respira e pensa. Essa você pode repetir olhando para lá. Porque essa daí Quando você vai tratar de expansão, você para, respira e pensa. Porque o que acontece naturalmente? Os empreendedores vêm num ritmo tão grande que existe uma ansiedade natural das coisas acontecerem. Só que é aí que fica a brecha para o erro. Então, para, respira e pensa, para expandir. Caraca, para, respira e pensa. Não, é fantástico isso, porque você começou respondendo que precisa de planejamento. Total. Planejamento é isso. Parar, respirar, pensar, colocar no papel, né? E planejamento para mim é colocar no papel do ponto A até o ponto Z. Isso. Passando por todo o alfabeto. Exatamente. E depois você vai executar. Sim. O que a gente vê muito por aí é que as pessoas saem executando sem colocar no papel e quando terminam, aí que elas não vão colocar no papel mesmo. Na hora de replicar a unidade 2, 3, 4 e 5... Porque é um grande desafio nosso. Porque você vem cuidar de um empresário de sucesso. Ele teve sucesso na primeira, na segunda, na terceira. Ele teve sucesso. Ele é um cara de sucesso. Exato. Só que ele precisa entender que crescer orgânico é diferente de crescer exponencial. É muito diferente. É verdade. Mas é muito diferente. É possível, mas é diferente. É possível como dar um tiro aqui agora e acertar a lua. É possível. Qual o tamanho da sua arma, entendeu? Então, é muito difícil você vir no mesmo ritmo que você vinha e dar tudo certo. É uma grande certeza de quebrar. De que vai dar errado. Porque você vem vindo num ritmo que você está acostumado, daí você tem pessoas. Você vai lembrar de quem eu vou falar, do Luba. Claro. O Luba trabalhou muitos anos na Smart, foi até ele que nos levou para lá. Perfeito. Ele cuidava do setor na época. E ele sempre falava o seguinte, você tem que planejar bem e saber para onde você vai, que senão você se perde no meio do caminho. Porque o meio do caminho tem um monte de outros caminhos.
Aí, uma segunda coisa que ele falava, se você projetar a sua estrutura pensando em pessoas, em CPF, esquece. Para aí. Porque você vai precisar de mais CPF daquele e o CPF é único. Olha só isso. Uma vez eu perguntei para ele assim, tô querendo crescer, a construtora tá crescendo, você me ajuda a achar um outro Glauco? Daí ele falou, pede para sua mãe e seu pai tentar fazer. Porque só vai vindo ali. Ele falou, cara, você é o único. Então, tipo assim, seu erro é de estar procurando um outro Glauco. Não existe clone ainda. Você precisa... Daí foi que ele me falou isso. Então, esse é um grande problema. Normalmente as pessoas, as redes pequenas crescem com certos CPFs. E ele tá contando com aquele CPF. Só que às vezes aquele CPF não quer crescer. Exato. Tá ali tudo bem para ele, fazendo aquela função maravilhosa em uma unidade, em 2 unidades, e passou disso, ó, no meu jogo não é esse. Então tem que ter muito bem esclarecido tudo isso. Ou não quer crescer, ou não tem habilidade para isso, ou talvez não tenha capacidade. A capacidade dele vai até ali. Sim, são vários fatores que talvez a pessoa não queira. Ou às vezes você não acha outras pessoas e fala, vai ter que ser com essa pessoa mesmo eu entendendo. Então é muito perigoso. E o interessante do que a gente está falando aqui é que só é possível construir 200 academias ou expandir 200 unidades. No meu caso, eu tive a oportunidade de poder comandar uma área de franquias com mais de 200 franqueados, com mais de 150 unidades franqueadas. Gente, é planejamento na veia. Né? E o que a gente leva hoje, tanto o Glauco hoje dentro da Vico Construtora, nas consultorias e nas mentorias que ele dá, e eu do meu lado com a mentoria Resultados Acelerados, com a Growth Fitness na consultoria, é planejamento na veia. Não tem como você decidir fazer 10 academias no ano se você não se planejar para isso. Financeiramente, estrutura, pessoas, processos, indicadores. É planejamento do início ao fim. Sim. É de A a Z. E talvez eu acho que a gente pode aqui ressaltar que seja uma das maiores qualidades que nós temos e habilidades que nós temos em negócios voltados pro fitness, para você que é dono de academia, que é poder levar um planejamento para você estruturar a tua rede, né, ou construir a tua rede, cometendo erros inéditos, como você trouxe aqui. Só erros inéditos. Só erros inéditos. Então, mas é porque esse ramo que a gente trabalha de expansão de redes de academia, né, tanto eu quanto você, independente do que eu faço, é uma expansão complicada. Toda expansão que precisa da expansão física é muito mais complicado. Porque você tem esse também pedaço da expansão. É diferente, por exemplo, eu vou fazer uma expansão online, como tem as seguradoras, por exemplo. Perfeito. Tem redes grandes seguradoras que são micro franquias, que a pessoa trabalha home office, é uma franquia. Isso é muito mais simples. Que está muito mais no digital até do que no físico. Isso, não precisa da expansão, não precisa de um planejamento, não precisa da construção. Até mesmo a construção, depois a gente fala um pouco mais, a própria construção tem faixas de entendimento, não é uma coisa única. Toma aqui, TUF, entendeu? Nós temos alguns pacotes para poder chegar para cortar a fita. Entendi. Me responde uma coisa, aonde mais se erra? Ponto, estrutura, equipe ou capital? Eu acho que mais se erra em planejamento. Porque o planejamento carrega tudo isso. Carrega tudo isso junto. Se o planejamento for certo, todas essas coisas serão assertivas. Se você errar uma coisa dessa, não vai funcionar. Planejar desde a escolha do ponto. Desde a decisão de abrir. Da decisão de abrir. Então, por exemplo, passa pela decisão de abrir com você, depois a escolha do ponto, aí o reconhecimento do ponto, daí já entra na minha área. Entra na tua área. Daí começar tudo isso e daí pega vários caminhos, né? Perfeito. Mas eu acho que a palavra-chave é planejamento. Sem planejamento, eu gosto muito dessa palavra. Porque o que nós estamos falando, o que é aí uma expansão de rede? É o anti-orgânico. É verdade. É o anti-orgânico, né? Então, tipo assim, o que é não planejar? É o orgânico. É o orgânico. Cresce do jeito que dá. Qual é o remédio pro orgânico contra o orgânico, né? O remédio contra... é planejamento.
Talvez a resposta venha da mesma maneira, mas eu vou perguntar porque tá aqui no roteiro. Eu vou tentar dar outra resposta. Se você fosse abrir uma academia hoje, o que você faria nos primeiros 30 dias? O que você fala para quem quer abrir uma academia hoje? Uma academia única ou uma rede? São duas coisas. Se você fosse abrir uma rede hoje, vamos pensar assim, você está Vou começando começar, vai nascer para ser uma rede. Já com aquele mindset que a gente falou aqui no início. Posso falar o nome de um amigo que está fazendo isso e eu tô Conta para nós. Dando uma consultoria. Roberto Thor, ó, te amo, é um irmão que a vida me deu. Boa. Um cara fantástico e ele tá montando uma rede que chama Thor Academias. Em São Carlos, um projeto fantástico, vou te levar lá, já falei para ele que vocês precisam se conectar. E ele nasceu com a intenção de ser muito grande. Muito grande. Boa. Não é grande, muito grande. Muito grande. E eu falei, ele perguntou para mim, é possível? Eu falei, é possível, porque tem outras que começaram também do zero. Exato. Falei, só que você vai fazer a coisa certa. Você vai fazer tudo que eu quero, tudo que eu te orientar a fazer, porque eu tenho essa percepção. Ele falou, escreve, me fala que eu vou fazer tudo. É isso que eu quero. Primeira coisa, você vai nascer, então vai atrás de alguém que vai criar a marca para você. Um especialista de marca para ter branding. Sentido para tudo. Daí ele contratou um amigo nosso, William Celso, e ele criou a marca, ficou fantástica. Um dos maiores especialistas no Brasil. Maior para mim. Para mim é o que eu mais gosto. Não é porque ele é meu amigo, mas o trabalho dele para mim é fantástico porque eu gosto de trabalhos que tem explicação e ele tem a explicação. Criou a marca, ficou fantástica a marca. Segunda coisa, vamos planejar arquitetonicamente o que você quer fazer. Tá. Aí eu indiquei ele para uma arquiteta, ele fez o projeto e ficou fantástico também. Deixa eu fazer um parênteses aqui porque é importante, tá? Academias precisam de arquitetos, tá? Eu falo até mais. Academias precisam de arquitetos especializados em fitness. É isso, pronto. Falamos porque hoje tem muita... eu tenho a arquiteta que fez a casa da minha mãe, a casa do meu tio, esquece. Essa arquiteta não entende de comércio e muito menos de varejo rápido. Que é o modelo... Que é... A gente fala daqui a pouco isso daí, diferença de varejo e varejo rápido é muito grande, né? Voltando lá, então, projeto arquitetônico muito bem definido. Aí, terceira parte, como que você vai pagar isso? Recurso próprio, daí a gente entra na parte financeira, como que é? Você tem seu capital, você vai pôr o seu dinheiro, você vai buscar capital fora. Aí, a partir disso, construir esse modelo e daí vai para a quarta parte, que daí é a expansão. Como que vai expandir? Como que vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, dentro já de toda uma programação. Essa academia da Thor, na minha visão, nasce correta. E eu sou de pleno acordo com você, que esse é o melhor caminho. E olha, eu vou fazer o caminho... Vou te mostrar o que eu tenho visto. O que eu tenho visto é que o Bonito, do dono de academia, tá passando numa avenida de grande circulação na cidade dele e, de repente, tem uma placa de aluga-se. Existe um ponto comercial lá disponível para alugar e na placa diz o seguinte: aluga-se galpão 1.000 metros. E a partir dessa placa de aluga-se é que muitos começam a sua academia. Então, olha o que o Glauco trouxe. Não teve construção de marca, não teve arquiteto envolvido, não teve planejamento financeiro, estruturação financeira de capital para quanto a gente vai investir ou não. Eu tenho um caso de uma consultoria, foi a primeira consultoria que eu dei lá em Itanhaém, que o dono da academia planejou gastar X. No final, a academia custou 3x. Bem-vindo ao mundo real. E isso é o que a gente mais vê, turma. Isso é o que a gente mais vê. E é por isso que eu e o Glauco nos demos as mãos para ajudar esse mercado, para ajudar esse mercado a crescer, para que a sua academia não custe o que você pensou vezes 3, tá? Não é isso. Isso daí é... O que é isso daí que ele fez? Orgânico. Orgânico, é o que você fala do crescimento orgânico. Eu falo, orgânico é bom só na feira. Só. Saiu da feira, esquece orgânico.
Orgânico dá dor de cabeça. Muito, você tá louco. Nós estamos buscando um remédio contra o orgânico. É verdade. Nós vamos combater isso. Nós vamos combater e nós vamos implantar isso, e nós vamos inserir isso no ramo fitness. E isso é importante a gente dizer, né? Eu acho que a origem daquilo que a gente faz hoje é para que os donos de academia não sofram ou não passem por aquilo que a gente já viu. Sim. Erros inéditos. A gente não vai permitir que vocês cometam erros antigos. Falta de planejamento, falta de planejamento financeiro, uma não estruturação de um negócio, assim como o Glauco trouxe. Então, acho que é para isso que a gente levanta da cama todos os dias. E passa também por muito... Eu vejo muita gente querendo inventar a roda. Não tem que inventar a roda. Tem que melhorar a roda. Né? Melhorar a roda, mas tem que pegar. Eu falo muito isso. Ontem mesmo na consultoria que eu fiz, eu falei disso. Não vamos inventar a roda. Vamos melhorar a roda. Vamos deixar a roda com a sua cara. Mas a roda foi inventada. Exato. A roda começou a ser inventada lá em 2010. Já tá rodando, já funciona, validado, e vamos embora. Público gostou. Vamos melhorar, vamos inovar dentro da melhoria, não dentro de um processo novo. O processo já tá formatadinho. Ótimo. Queridão, nós vamos pro bloco 3 agora e ele fala o seguinte: o que separa quem cresce de quem quebra na expansão? Na expansão. Qual foi o maior erro que você já viu alguém cometer ao tentar escalar um negócio fitness? É o mesmo erro que eu vi em várias vezes. É a pessoa querer fazer tudo ao mesmo tempo e querer continuar fazendo o que fazia. E isso não é nem no ramo fitness. Isso se você tiver qualquer empresa que você for expandir e você continuar fazendo o que você estava fazendo. Tem uma frase que fala, né? Se você continuar a fazer o que você estava fazendo, você vai continuar sendo o que você é. Mas só que não, na expansão, como o jogo é outro na expansão, se você continuar fazendo o que você faz na expansão, você vai ser menos do que você é hoje. E é capaz que você não exista. Capaz que você não exista, como aconteceu com vários, né? Então, eu acho assim, o maior erro que eu acho que o proprietário de rede pode fazer é não ir atrás de especialistas para cuidar de certos ramos, para ele cuidar, daí sim vem a resposta. Qual foi o maior erro? A pessoa não cuidar do core. Qual é o seu core business? Qual é o seu core da sua função? Então, por exemplo, muitas em redes pequenas, qual que é a principal função do proprietário? Na minha visão, buscar recurso. A expansão depende de recurso. E seja de academia, seja de ramo medicinal, de qualquer ramo, é grana. Precisa pôr grana em cima da mesa. Exatamente. Quem que põe grana em cima da mesa? Você não vai contratar um comercial que vai falar, pode deixar, amigo, vai chegar a grana aqui. Ou nenhum comercial vai fazer tão bem feito quanto isso. Só que para você fazer aquilo, você precisa entender que as outras coisas precisam ter pessoas qualificadas que seja o core da pessoa ou da empresa que está entrando. Sabe? Não tem milagre, não tem... Eu concordo com você porque é muito comum você ver o dono de academia querer ficar na zona de conforto dele, do tipo, fiz isso aqui, até aqui, quero continuar fazendo isso aqui e pretendo seguir fazendo isso aqui. Né? E, como você falou, não é tão confortável assim buscar recurso. Buscar recursos tem desafios. Mas se você pretende criar uma marca que se perpetue, que cresça e que se expanda, de novo, a gente já falou isso aqui, você vai ter que fazer aquilo que é preciso e não somente aquilo que você gosta de fazer. É uma das maiores provocações que eu faço para os donos de academia que eu atendo hoje, eu preciso do seu talento num outro lugar, sai daí. Né? É a questão da estratégia, do tático e do operacional. Eu preciso que você, dono de academia, vá para o estratégico, permaneça no estratégico e fique a maior parte do tempo no estratégico. Passa por buscar recurso, passa por planejar a expansão, passa por planejar o time que vai executar o core business que você está trazendo. Agora, quando a gente encontra os donos por aí, onde é que eles estão? Estão lá no operacional. Mas sabe qual que é a grande dificuldade que eu venho notando, né? É que para você colocar você fazer essa alteração, é uma alteração na sua empresa, né? Você fazia tudo,
Você vai, passando pela minha área, você ia lá cuidar do pedreiro. Pagar o pedreiro, cuidar, comprar material. Você não pode jamais fazer isso. Você tem que colocar alguém que vai cuidar desse core. Uma pessoa que fala, esse é o meu core. Já não é mais seu lugar. Não é. Só que daí você coloca uma pessoa e você fala assim, cadê? Não tô vendo. É uma escalada de uma montanha. Pra você chegar no ápice, só se você chegar de helicóptero. Mas aí não tem graça. Né? Vai ter que subir. Se tivesse graça, né? Se fosse assim, todo mundo chegava no Everest lá de helicóptero. Exatamente. Não é essa a intenção. A intenção é ir construindo alguma coisa para você poder chegar. Então, essa paciência para construir também depende. Você pegar a Smart Fit, eles foram acertar o formato lá pela 40ª academia, que fala, beleza, agora entendi. Essa escalada foi feita na dor. Então, tipo assim, muitas vezes é a dor financeira, muitas vezes é a dor do emocional, né? Que, tipo assim, porque quem vem crescendo, como os empresários vêm crescendo, tem uma ansiedade grande que gosta de fazer a coisa rodar. E muitas vezes precisa acertar. E para acertar, você precisa dar um passo para trás. Fala um pouco dessa ansiedade, porque esse é um tema que a gente fala muito nos bastidores, eu e você, e a gente conversa. Porque quando os donos de academias nos procuram, essa ansiedade está lá instalada. Sim. Ele tem pressa, sim, ele tem urgência, ele quer fazer, né, às pressas algumas coisas. O que você tem visto por aí? Como é que você tem tratado isso nos clientes que você atende? A gente tem clientes em comuns hoje, né, parceiros nossos. Como é que você vem trabalhando isso neles? Ou como é que você vem tratando isso? Como é que você trata esse assunto no dia a dia? De novo, volta lá no Expand, o jogo é outro. Antigamente, ele lidava com o pedreiro obedecia a ele, fazia. Se o pedreiro não falasse, ele ia lá e chamava o outro pedreiro, trocava. Mas ele mesmo não notou que a velocidade era outra. Não é a velocidade que ele está imprimindo agora, era uma velocidade menor. E se você pegar 95% dos casos, todo mundo teve dor de cabeça. Sim. Né? A construção civil é uma dor de cabeça. Então, você pegar raríssimos casos, fala, pô, eu tô feliz com o meu pedreiro, com o engenheiro individual que eu contratei. É muito, muito mega cena. Então, você precisa de uma estrutura. Então, qual que é a ansiedade? Ele tem que segurar essa ansiedade porque está em processo de construção. É deixar de ser orgânico para ser exponencial. Para isso, precisa ir deixando essa ansiedade. Também não quero chegar pro cara e falar, amanhã você acorda... Deixa de ser ansioso. E o cara, tá bom, né? Eu acho que é uma construção de confiança, de relacionamento, que você vem construindo. Vou dar um exemplo fora do ramo fitness. E de maturidade também, né? Porque maturidade que eu quero dizer, não só das pessoas, mas assim... a evolução construtiva que quando você chega assessorando uma rede, assessorando um dono, você não vai acertar... a palavra não é essa. Não vai acontecer tudo perfeitamente como aquele dono quer na primeira obra. Não, porque não é um produto enlatado. Tá. É personalizado. Cada atendimento é personalizado. Cada um quer chegar num lugar. E nós somos consultores, né? Que a construção nada mais é que uma consultoria, né? Ligar as pessoas e cuidar para que sejam feitas as coisas. E você tem esse cuidado de personalizar o que cada um quer. Porque senão vira um negócio sem sentido. Perfeito. Então você tem que tomar cuidado para não ser nem orgânico e nem encaixotado. Daí é o personalizado. Personalizado é subir na montanha. E demora. Fantástico. Eu vou contar uma história aqui de um outro ramo. Ramo de saúde. Eu construo para o Stanley Bittar, da Stanley's Hair. Ele tem uma rede de implante capilar de 40 unidades. E quando primeiro eu conheci ele lá no Giants, o Marcos me apresentou ele. A gente se conheceu na Porsche Cup e ele pegou na minha mão e na dele e falou, ele precisa de você, você precisa dele. O Marcos apresentou vocês desse jeito. E daí a gente ficou ali naquele namoro comercial ali, vai, não vai, por uns 6 meses até as coisas acontecerem. Nada acontece do dia pra noite. Exato. Até que eu fui construir. Só que quando eu fui construir, eu já era amigo dele. Perfeito. Porque nesses 6 meses a gente acabou virando amigo, construiu uma amizade. Antes da construção, construiu uma amizade. E eu falei pra ele, Stanley, eu preciso de 5 unidades suas
Para daí eu falar, eu sou especialista na sua área. Já tinha feito um monte de clínica, já tinha feito um monte de obra, mas espera aí, tem particularidade. Tem o olhar do dono, Você pensa, ele é cirurgião plástico, imagina o olho dele dentro da obra. Nossa. Ele via detalhes que eu não via, porque ele tem um olhar. Então, você entende como é personalizado? Claro. Para um outro médico, talvez estaria bom, para ele não tava, daí a gente teve que subir a régua. Então, eu fui entendendo aonde que estava a régua dele, porque senão eu falei assim, não, vou fazer um negócio mais alta régua possível, gasta dinheiro. Exato. Então, às vezes, você está gastando dinheiro que não precisa só para si, talvez. Então, você precisa se conhecendo. Quando chegou na metade da primeira obra, ele falou, Glauco, eu vou te tirar da obra porque eu imaginei que você é mais rápido. Falou, opa, peraí. Lembra que eu falei 5 obras? Falei assim, assado, não faça isso. Como seu amigo, eu falo, não faça isso. Como empresário, eu poderia falar assim, tudo bem, se não é o que você quer, tudo bem, mas eu vou falar para você como amigo. Espera. Eu tenho as 5 unidades que eu te pedi. Aí ele falou, então tá bom. Seguiu. Fizeram as 5? Não fizemos 5. Não? Não. Nós fizemos... Vou te falar, antes de fazer lá isso, na semana passada nós nos tornamos sócios. Uau! Ele entrou de sociedade na construtora, porque daí ele entendeu o jogo do core, que daí eu falo daqui a pouco, quando a gente estava fazendo a quinta. Uau! Quando a gente estava fazendo a quinta, ele falou, não tem ninguém que entende da expansão do meu negócio físico como o Glauco. Ele faz de olho fechado. Caraca! Então eu falei 5, mas em 4 ele já estava a ansiedade foi a 0. Ele falou isso pro Betão. Ele foi viajar com o Betão para ver umas unidades, que eles estão fazendo umas parcerias bem fortes, assim, vai ter Stanley's Hares dentro de todas as Ironbergs. E eles estão fazendo, daí o Betão falou assim, se você quiser, o meu construtor lá de Fortaleza constrói sua clínica. Isso ele falou, não. O Glauco faz de olho fechado. Ele falou, quem precisa conhecer o Glauco é você. O que o Marcos fez por vocês, agora o Stanley tá fazendo. Isso. Seu novo sócio. Meu novo sócio, então... Fantástico, fantástico, fantástico. E olha que interessante, turma, para você que tá assistindo a gente, é desse nível de know-how, de experiência, de networking e de estrutura que a gente tá falando, né? O Glauco respira o universo business em outros setores, vamos chamar assim, né? Eu, do meu lado, apesar de ser um especialista fitness, também respiro muita coisa em outros lugares, né? Tenho outros mentores de negócios para que a gente traga especialidades de negócio para dentro do mercado fitness. Então, mas o que eu falei do Stanley não foi para me gabar, porque eu sou sócio do Stanley, ou para fazer um jabá aqui, de que a gente tá montando uma construtora super estruturada e tal. Eu contei isso para os donos de academia entender que ele tá querendo verticalizar as coisas. Ele tá entregando as coisas na mão de quem entende. Então, o que ele fez? Ele pegou todo o ecossistema dele e falou, peraí, isso aqui implanta cabelo? Não. Então, ele tá chamando de spin-off. Tá. Então, são empresas spin-off da Stanley Certo. Que estão conectadas daí, na empresa core. O que ele tá chamando? Ele tá chamando essa pessoa para ser sócio e desconectar da Stanley. Até fisicamente. Nós vamos ter uma sede ali no shopping Iguatemi de Alphaville. Perfeito. Que ele alugou pegamos um espaço lá de 1.100 metros, que vai ter um auditório. Uau, já nasce grande. Já nasce grande. Quem quiser dar uma olhada no Instagram do Stanley Bittar, ele mostra lá esse prédio. E lá vão ficar todas as spin-offs, que eu adorei esse spin-off, que a Vico é uma spin-off. Aí a gente aliou com um escritório de arquitetura que chama Memo, que também daí a gente vai potencializar, e empresa de tecnologia. Então, tudo que está em volta dele, o que ele fez? Toma, é você que entende disso, eu não entendo. Eu entendo de implante capilar. E aí que eu acho que quando você começa a pensar isso, acabou o orgânico. Acabou. Hoje o Stanley tem 40 unidades. Nos próximos 2 anos, ele vai construir 40 hospitais dia. Em 2 anos, ele vai mais do que duplicar, porque pode contar que o hospital dia é mais do que duplicar a estrutura dele. É muito maior. Se isso não é pensar grande, eu não sei o que é. Pensar grande... que a gente estava falando. Não, mas não digo até mais importante que pensar grande, é pensar certo. Exato. Exatamente. Amigo, existe um perfil de dono de academia que melhor se encaixa para a expansão? Quais são as características de quem você tem visto
crescendo de maneira correta? O perfil do dono, estamos falando do dono em si. O que você enxerga no dono que tem acertado? Cara, é o dono querer mudar de cadeira. Porque como que você constrói uma carreira? Porque, para mim, o dono de academia que sai de dentro do negócio dele, é como se ele fosse sendo promovido. Tá. Né? Volta lá no Edgar. Quem era Edgar há 15 anos atrás? Era um dono de uma rede de 15 academias. Né? Quem era o Edgar a hora que ele decidiu colocar o Banco Pátria? Ele falou, vou ser o maior do mundo. Ele era o maior do Brasil na época, né? Porque não tinha quase redes na época. Falou, vou ser o maior do mundo. E ele foi, isso para mim, é ir sendo promovido dentro do seu próprio negócio. Dentro do seu próprio negócio. Então, para mim, o perfil do dono de academia que vai crescer é o cara que entende que ele tem que ir sendo promovido dentro da empresa dele até sentar numa cadeira de conselho. Mas ele só vai passar por isso a hora que ele entender que não pode ter orgânico. Que precisa ser estruturado e planejado. Precisa ser estruturado. Fantástico. Quadro Mitos e Verdades. A gente tá saindo do terceiro bloco. Agora o bicho pega. Agora é ping-pong. Bora. Tá bom? Academia nova sempre dá prejuízo no começo? Mito ou verdade? Mito. Se for bem estruturado, se for bem pensado, vou dar o exemplo. A do Thor não vai dar prejuízo. Excelente. Show de bola. Quanto maior o espaço, melhor a chance de sucesso? Negativo. Mito, porque senão a Smart Fit tinha 10 mil metros quadrados que eles têm dinheiro para fazer. É verdade. E a gente... Agora depende também do negócio, né? Um Ironberg com 1.000 metros não funciona. Então depende do negócio, depende do que você quer fazer. Outro dia um cliente falou assim, numa das consultorias, falou assim, eu ponho a esteira na frente ou atrás? Falei, qual é o seu negócio? Essa unidade você vai querer fazer o quê? Uma low cost ou um CT? Se for o CT, você vai pôr o cardio lá no fundo, né? Se for uma low cost, você vai pôr o cardio na frente, porque são públicos diferentes, são questões diferentes. Então, tamanho depende só do que você vai querer fazer. Mas não pode ser grande se for low cost. Tem um limite lá. Porque senão ela acaba ficando com um aspecto de vazia. Entendi. Faz total sentido. Equipe nova sempre dá maior problema? Mito ou verdade? Mito. Porque a equipe nova, que você insere uma cultura inicial, que você treina ela num período inicial, pelo menos, não quer dizer nada. Às vezes o antigo tá calejado no sistema antigo e não te deixa nem crescer. Então, não, é mito. Perfeito. Dá para montar uma academia lucrativa com pouco dinheiro? Dá para montar uma academia lucrativa com pouco dinheiro. Eu até posso te ensinar como. Vai atrás de microinvestidor. Divide o bolo. A gente é especialista em fazer isso. É especialista. Vem aqui, liga pra gente. Amigo, essa última pergunta é uma pergunta que geralmente eu fico até envergonhado de fazer, mas ela é uma pergunta que vai fazer sentido para você. Quem é Júnior Brandão para você? Primeiro, um irmão, depois um ser humano fantástico, que como eu gosto de falar de mim também, eu falo, não pisa numa formiga, né? Desvia a pisada de uma formiga. E eu vejo você dentro do ramo fitness, eu vejo você como fazendo uma analogia à Bíblia, como Daniel. Sabe? Uma pessoa que tem visão, tem fé e tem coragem. E por isso que o ramo fitness está mudando, porque você tem tudo isso. Poxa. Obrigado. Obrigado de coração. Eu só tenho uma reclamação para fazer. Pode fazer. É muito curto isso. Não dá para contar tudo. Vamos ter que fazer episódio do Bate-Papo 2, com o Glauco. Turma, é assim, por onde eu tenho passado, eu já vou agradecer o Glauco, mas assim, por onde eu tenho passado, pelas redes de academias que eu tenho atendido, com os donos que eu tenho conhecido, uma das maiores dificuldades é saber como crescer, saber ganhar velocidade, saber cometer erros novos,
na questão de construção, de reforma, né, de arquitetura, de tudo, né? E por onde eu tenho passado, eu faço questão de trazer o Glauco junto comigo, de apresentar os mesmos clientes para ele. A gente tem clientes em comum hoje, 2, 3, 4 redes a gente atende em conjunto. E eu quero que sejam 100 redes que a gente vai atender. Porque a gente precisa de velocidade, sim. A gente precisa de erros novos, sim. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de estruturação. A gente precisa de know-how. E a gente precisa de... Uma palavra que você falou que é importantíssima, é cada um no seu core. Eu não sou especialista em obras. Eu não sou especialista em expansão do ponto de planejamento e estrutura que ele faz, né? Em questões de ponto comercial, análise do ponto, viabilidade do ponto, adequar o orçamento financeiro para aquela obra, para aquela arquitetura. Então... A Vico Construtora, há mais de 15 anos, a gente trabalha juntos, a gente caminhou pelo Brasil, a gente caminhou pela América Latina juntos. Então, eu faço questão de honrar você, a tua marca, a tua história, o teu legado. Não é à toa que você é o maior construtor de academias da América Latina. Né? E acho que eu devo ter sido o primeiro que falou isso pra você. Foi. O Edgar falou que era o maior do Brasil e depois você completou. Não, vamos fazer conta, é América Latina. América Latina. Então, irmão, obrigado de coração por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu que agradeço. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Eu agradeço a Deus todos os dias por a gente permanecer conectados juntos, caminhando, ajudando o mercado fitness, contribuindo para que os donos de academias sejam maiores. Sim. Eu acho que esse é o nosso maior propósito. Eu acho que é tipo assim, o mercado fitness precisa ter um conjunto de coisas. É como se fosse um paletó. Você compra lá um paletó da Gucci lá, fantástico, e nós somos o botão do paletó. Eu sou o botão e você é a linha do paletó. Entendi. Sem isso, o paletó não vale nada. Então, tipo assim, nós somos uma parte que não aparece lá no ponto final, mas que é importantíssimo. Essa é a minha visão. Gratidão por estar aqui. Obrigado de coração. Gratidão por ser seu parceiro, de estar nessa caminhada com você. Obrigado. E vamos pra frente. Tem um presente pra você. Opa! Posso pedir pra minha... Presente sempre é excelente, não é nem bom. Esse aqui é um símbolo pra nós. E eu espero que você usufrua dele. Toda a verdade que nós acreditamos está aqui dentro. Né? É um símbolo de verdade. Eu costumo dizer que seres humanos, geralmente eles não têm manual de instrução de como lidar com seres humanos. Mas não é verdade. Existe um manual. Existe. Né? E esse manual tá aqui dentro. Você já deu spoiler, já sei. É verdade, né? Então tá bom. É o grande manual da vida, É o grande manual da vida. E ele vem recheado. Nossa, olha que lindo. Ele vem recheado de coisas. Tem um relacionamento com Deus, do meu grande pastor e amigo Alexandre Paternal. Isso daqui, ó. Alta performance familiar. Aqui dentro tem um capítulo da minha esposa. Escrito por ela. Olha que legal. E o grande manual da vida do ser humano tá aí. Maravilha. A Bíblia de estudo para o empreendedor, para empreendedores. E sem querer eu citei, né? É verdade. O Daniel da Bíblia. Eu acho que isso aqui é importantíssimo, né? O livro sagrado é o que nos move há milhares de anos, mas para todo empresário, isso é necessário. Conexão com a família, performance com a família. Exato. Porque a gente muitas vezes só pensa em negócio. E a nossa base é isso. Esse é o nosso core, na verdade. É verdade. Esse é o nosso core. É a família. É a família. Acreditamos juntos na mesma coisa. Sim. É isso. Pô, fiquei muito feliz eu de que tudo isso feliz daqui. De poder Maravilha. Presenteá-lo e tê-lo aqui. E você que nos acompanhou até aqui, se você curtiu, gostou, compartilha. Manda pro teu sócio, manda pro teu vizinho, pro teu amigo, pro outro dono de academia que você conhece. Nos acompanhe. O que a gente fala aqui é de gestão para você que é dono de academia, box, estúdio e que principalmente está construindo um mindset de crescimento. Foi isso que a gente falou hoje. Exato.
São 12 episódios nessa temporada do Brandãocast. Você não pode perder nenhum deles, então já se inscreve no canal para você receber. Ativa o sininho, ativa o lembrete, compartilha tudo que a gente está falando aqui, porque vai ser poderosíssimo tudo que você vai receber. Obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até mais.